Saudamos todos os nossos irmãos, irmãs, amigos e amigas com a graça e a paz do Senhor Jesus. Somos agradecidos a Deus por Ele nos conceder mais um dia de vida e também a oportunidade que temos de uma vez mais estudar a Sua Palavra. Nós agradecemos a todos vocês que estudam conosco a cada dia e também vocês que compartilham os estudos, vocês que estão inscritos no canal Hora Tranquila. Todos vocês, onde quer que estejam, nós ficamos agradecidos e pedimos a cada um que se lembrem de nós aqui no canal Hora Tranquila nas suas orações. Nós agradecemos também a vocês que nos escrevem, dizendo de onde acompanham os estudos. Mandamos aqui um alô especial para Jane, é de Paulista, em Pernambuco, Afrânio Arruda é de Manaus, no Amazonas, Ivone Lopes é de Treviso, na Itália, Valdenice Cani é de Colatina, no Espírito Santo, Elisângela é de Teresópolis, em Goiás, Marisa de Oliveira Sequini e família de Francisco Beltrão, no Paraná. E todos os demais que nos escrevem, nós agradecemos e mandaremos sempre um alô para vocês. Iremos orar. Pai nosso que estás nos céus, obrigado uma vez mais por este dia que nos concede e também pelos momentos que temos para estudar a Tua Palavra. Que o Teu Espírito Santo esteja presente conosco, abrindo a mente para o entendimento, nos ajudando a entender e colocar em prática os Teus ensinamentos. Abençoa a cada um que estuda conosco a Bíblia, nas suas lutas, nas suas dificuldades, de vitórias e também, Pai, que sintam o desejo de fazerem a Tua vontade em suas vidas, em nome de Jesus. Amém. Vamos continuar o estudo desta semana. Nós estamos estudando o livro de Deuteronômio e estamos encontrando verdades eternas. E não era somente para o povo de Israel, mas é para todos aqueles que creem em Deus, confiam em Deus e que aceitam a Jesus em suas vidas. O assunto desta semana vem falando sobre converter o coração. Por quê? Porque às vezes nós estamos na igreja, somos membros batizados, mas o nosso coração está longe de Deus. Estamos ali apenas para cumprir um ritual, para participar das reuniões e depois nós passamos a viver como nós achamos que deve ser a nossa vida. Isso nós chamamos de desejos carnais que nós temos e que às vezes nos afastam de Deus. E então, aqui em Deuteronômio, Deus vem falando com o seu povo que precisavam converter o seu coração. Deveriam buscá-lo de todo o coração para que pudessem achá-lo e depois que eles fossem levados para nações estranhas, né, como foi o caso de Babilônia, que eles foram levados cativos, de lá eles iriam buscar o Senhor e então eles retornariam para a sua terra. E assim aconteceu. Nós encontramos aqui em Deuteronômio, no capítulo 30, nós vamos hoje manter a nossa reflexão, o nosso comentário, aqui em Deuteronômio 30, versos de 1 a 10, aqui nós encontramos revelada a graça e a bondade de Deus para com aqueles que se apostatam na fé, para os pecadores, para nós. A graça de Deus ela é revelada aqui. E então, o povo de Israel, bem como muitos de nós, mesmo tendo sido abençoados por Deus, nós nos afastamos dele. Foi o que aconteceu com o povo de Israel e que acontece com muitos de nós. Deus está sempre pronto a nos ouvir, a nos abençoar e nós nos afastamos dele. Aqui em Deuteronômio capítulo 4, verso 7, diz assim: Pois que grande nação há que tenha deuses tão chegados a si como o Senhor, nosso Deus, todas as vezes que o invocamos? Não havia nenhuma nação tão grande como o povo de Israel. Não em número, não em potência, não em condições de vencer, humanamente falando, outras nações nas batalhas, mas porque Deus estava com eles. E aqui diz que
todas as vezes que o invocamos, Deus ele se fazia presente. Isso traz uma lição para nós também. Devemos confiar neste Deus que nós cremos, que é o mesmo Deus de ontem, de hoje, de eternamente. É o mesmo Deus que estava na batalha com o povo de Israel e que fez daquela nação que era escrava uma nação poderosa. E assim eles permaneceriam se continuassem sendo fiéis e obedientes a Deus. E então, quando chegamos em Deuteronômio capítulo 30, nos versos de 1 a 10, nós lemos assim: No futuro, quando vocês experimentarem todas as bênçãos e maldições que lhes relatei, e quando estiverem vivendo entre as nações onde o Senhor, seu Deus, os exilou, levem todas essas instruções a sério. Se nessa ocasião vocês e seus filhos voltarem para o Senhor, seu Deus, e se obedecerem de todo o coração e de toda a alma a todos os mandamentos que hoje lhes dou, então o Senhor, seu Deus, restaurará a sua situação. Ele terá misericórdia de vocês e os reunirá de todas as nações por onde os espalhou. Embora tenham sido banidos até os confins da terra, o Senhor, seu Deus, os juntará e de lá os trará de volta. O Senhor, seu Deus, os trará à terra que pertencia a seus antepassados, e ela será outra vez sua. Então, ele os tornará ainda mais prósperos e numerosos que seus antepassados. O Senhor, seu Deus, transformará o coração de vocês e de todos os seus descendentes para que o amem de todo o coração e de toda a alma, e para que vivam. O Senhor, seu Deus, enviará todas essas maldições sobre seus inimigos e sobre aqueles que os odeiam e os perseguem. Então vocês voltarão a obedecer ao Senhor e a cumprir todos os mandamentos que hoje lhes dou. O Senhor, seu Deus, lhes dará sucesso em tudo o que fizerem. Também lhes dará muitos filhos e rebanhos numerosos e fará seus campos produzirem colheitas fartas, pois o Senhor voltará a ter prazer em ser bondoso com vocês, como aconteceu com seus antepassados. O Senhor, seu Deus, se alegrará em vocês se lhe obedecerem e cumprir os mandamentos e decretos escritos neste livro da lei e se voltarem para o Senhor, seu Deus, de todo o coração e de toda a alma. Aqui, então, encontramos a promessa de Deus. O povo deveria se voltar para o Senhor, porque eles estavam longe, o coração estava longe de Deus. Eles adoravam a Deus somente com os lábios, porque o coração estava longe do Senhor. E aqui, então, o povo de Israel precisava fazer uma escolha. E qual escolha era essa? Retornar a Deus e obedecer-lhe de todo o coração. Isso também é para nós. Precisamos nos voltar para Deus. Nós temos que pensar como é que nós estamos nos relacionando com Deus. Se nós o amamos e o buscamos de todo o coração, a todo momento, ou se nós o buscamos apenas esporadicamente, quando as coisas não vão bem, quando surge algum problema e nós começamos a clamar a Deus. Mas o que o Senhor deseja é que nós nos voltemos para Ele e nos convertamos de todo o coração. Então, quando nós olhamos esta passagem de Deuteronômio 30, verso de 1 a 10, nós vemos que a questão aqui, o problema era o coração deles. Se os desejos deles fossem justos diante de Deus, as ações também seriam justas diante de Deus. O povo ele ia ser obediente. Por que é que o povo hoje também se rebela contra Deus, não quer obedecer, diz que não, essa questão é para o Antigo Testamento, é para o povo do passado, não é para nós hoje. Mas nós precisamos ter humildade de coração para entender que a palavra de Deus ela é uma só. Desde o Gênesis ao Apocalipse, ela é uma mensagem para aqueles que conhecem a Deus, para aqueles que
servem a Deus, é para estes esta mensagem. Não era somente para o povo de Israel, claro que quando foi escrito foi para o povo de Israel, mas a partir do momento em que o povo de Israel rejeitou a Jesus quando ele veio, quando ele nasceu, eles não o receberam, então o evangelho começou a ser pregado a todas as nações. E todos aqueles que aceitam a Jesus como seu Senhor e Salvador são salvos pela graça, são justificados e então precisam seguir as orientações que estão aqui na Bíblia. Não é somente o Novo Testamento que está em vigor, é a Bíblia inteira, o Antigo e o Novo Testamento. E então, o povo de Israel, eles receberam a promessa maravilhosa de que se eles se voltassem sinceramente para o Senhor, Deus iria trabalhar neles e iria circuncidar o coração. Como nós já citamos aqui em outras ocasiões, o povo de Israel, eles tinham uma marca distintiva, que era a circuncisão. Todo macho, todo menino que nascia tinha que ser circuncidado ao 8º dia. Se um adulto aceitasse o judaísmo, ele tinha que ser circuncidado também depois de adulto. Era uma marca que tinha no órgão genital masculino. E então, Deus não queria mais assim esta marca. Deus queria circuncidar o coração, Deus queria dar um novo coração, assim como Ele quer fazer conosco hoje. Tirar esse coração de pedra que nós temos, transformar esse coração em um coração de carne, um coração suscetível a ouvir e fazer a vontade de Deus. Então, o povo de Israel, eles precisavam fazer uma escolha. Eles estavam no cativeiro, estavam em Babilônia, e eles precisavam então tomar a decisão de voltar para Deus, voltar o coração para Deus. E então Deus os conduziria de volta para Ele, para Deus, e também para a terra deles, que era a Canaã. E eles seriam grandemente abençoados. Essa promessa também é para todos nós. Se nós nos voltarmos para Deus, com humildade de coração, em contrição, arrependimento, Deus vai transformar esse coração endurecido que nós temos para um coração de carne, um coração pronto a ouvir a vontade de Deus. E Deus também nos abençoará, como está a promessa aqui para o povo de Israel, que seriam grandemente abençoados quando voltassem para a sua terra. E nós estamos nos preparando para nos encontrar com o Senhor Jesus, que está vindo para buscar aqueles que o aceitaram e aqueles que andaram conforme a sua vontade. Que Deus nos ajude a entendermos, aceitarmos e vivermos a palavra de Deus em nossa vida a cada dia. Nós agradecemos a todos que estiveram conosco. Uma vez mais, se Deus nos permitir, vamos estar juntos amanhã, continuando este estudo. E não nos esqueçamos que Jesus, na sua oração, em João capítulo 17, ele disse: santifica-os na verdade, porque a tua palavra é a verdade. João 17, verso 17. Que Deus nos abençoe.